Ai, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Bom, gente, eu sou o Pedro lá de Niterói, né? Hã? Não, o bairro, Já fiz essa piada, eu estou tentando evitar repetir as piadas da outra vez. Ah, eu posso repetir? Ah, tá. Então, eu não sou o Pedro da Capela, que está lá na Austrália, eu sou o Pedro de Niterói. A cidade, não o bairro, enfim. E hoje eu estou bem nervoso, assim, acho que mais do que da outra vez. Nervoso de nervosismo, né? Não de irritado, só para ficar claro. Importante, né? Cara, o Dalber mandou lá a mensagem, eu acho que eu demorei uns 3 dias para responder o Dalber, tipo, falando assim, não, vi e tal. Porque eu fiquei, assim, por 3 dias, estou revelando isso aqui agora, só a Bianca sabe. Eu fiquei 3 dias assim, não dá. Claro que não dá. Não sei ainda por quê. Deixa eu arrumar desculpa ao longo do caminho, mas não vai ter como. Não tem condição. E aí, eu, sei lá, viagem com família, final de mês, não tinha dinheiro, orçamento, enfim, tentei um monte de coisa e no final das contas estou aqui. E seja o que Deus quiser. E assim, esse nervosismo ele só foi aumentando. Porque eu vim, na verdade eu não vim, a primeira mensagem, que foi do Dalber mesmo, eu não vi ao vivo, né? Mas tinha espias aqui de Niterói. A Larissa, né, o Cadu, eles estavam aqui e eles chegaram lá em Niterói com um relatório tipo de Caleb para Moisés. É ótimo, foi muito bom, o Dalber arrebentou, foi a melhor palavra do Dalber. Eu falei, que bom, né? E eu ainda vou ter que entrar nessa série? Complicado. Aí, na segunda semana, foi o Marcelo. E aí, essa eu testemunhei. Eu estava na Terra Prometida. E aí eu vi, o Marcelo também arrebentou, mandou bem pra caramba, veio falando lá do segundo capítulo, né, de Timóteo. E aí a terceira mensagem eu vi ontem, enquanto eu estava no carro, de fato, viajando. E, bom, estou aqui bem nervoso por causa disso. Todo mundo mandou muito bem. E eu estou tentando, só se Deus quiser, eu estou tentando pelo menos manter o nível, porque superar para mim já é um negócio impossível. Eu queria começar orando para ver se eu fico um pouco menos nervoso, gente. Deus, gostaria de te pedir que, apesar do meu nervosismo e das minhas limitações, que o Senhor possa me usar da forma que o Senhor bem entender, da melhor forma possível, que o Senhor não penalize a igreja por causa das minhas limitações e que o Senhor fale de fato aquilo que o Senhor quer falar e que possa ser, de fato, o seu Espírito e não eu, que não seja nada do que eu preparei, mas tudo daquilo que o Senhor preparou para trazer aqui como mensagem hoje. Em nome de Jesus, amém. Bom, vamos lá. Timóteo, último episódio da série, né? O series finale, né, como se fala por aí. E aí a gente vai passar hoje o capítulo 6 de Timóteo. De 1 Timóteo, bem lembrado, 1 Timóteo. Bom, eu vou começar lendo aqui, e aí eu vou lendo e comentando, que eu acho que é a melhor forma da gente fazer. Os outros também fizeram assim, eu acho que deu bastante certo. Bom, 1 Timóteo 6, versículo 1. Todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar seus senhores dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. O que tem senhores crentes não devem ter poderes, não devem ter por eles mesmos, por eles menos respeito, pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, devem servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine-os e recomende essas coisas. Da outra vez eu até falei um pouco quando eu era mais novo, que eu ficava procurando na internet coisas, vídeos, né, para falar de fé, e às vezes eu vinha opinião de ateus e de outra galera falando sobre a Bíblia. E isso me gerava muitas crises. Uma das crises que eu tinha era justamente, não necessariamente sobre esse texto, mas esse texto ele era usado como argumento para falar que tanto o apóstolo Paulo, quanto a Bíblia em si defendem escravidão, porque esse é um texto que fala de escravidão. E por muito tempo eu tive essa crise também, mas para mim ela ficou bem tranquila a partir do momento que eu me toquei de algumas coisas.
primeiro de tudo, Paulo, ele escreve a Filemon. É um outro livro da Bíblia, é um capítulo só, quem quiser ler depois, se tiver curiosidade. Nessa carta, Paulo, ele comprou papel. Papel não é igual você vai na papelaria hoje, você paga lá 10 centavos numa folha de papel ao maço. Não, era um negócio caro na época. Então, ele gastou algum dinheiro para comprar essa folha, gastou tinta, para escrever uma carta em favor de um escravo. É um negócio impensável. Ele pega e escreve para Filemon sobre Onésimo. Onésimo era o escravo de Filemon, que roubou Filemon e fugiu. E aí, quando Paulo estava preso, estava lá em Roma, ele conhece Paulo e acaba se convertendo, e Paulo envia Onésimo de volta para Filemon. Só que de uma forma diferente, não simplesmente falando, tá aí de volta seu escravo. Isso aí seria comum na época. Só que ele fala, recebe ele como seu irmão. Parece bobo hoje, se você parar para pensar, mas para aquela época era um negócio revolucionário. Um cara que era escravo ser recebido pelo seu senhor como irmão. Completamente fora do comum. Então, isso já nos dá, assim, será que ele era mesmo a favor de escravidão? Como é que ele fala, recebe o seu escravo como seu irmão? É revolucionário para a época. Esse mesmo Paulo, ele escreve para os romanos que ele mesmo é escravo. Então, talvez ele apoie a escravidão? Não, o escravo que ele é escravo de Cristo. Em Coríntios, ele fala sobre escravidão, falando que aquele que é livre se faz servo de Cristo. Escravo de Cristo, né? A palavra é a mesma. E aquele que não é livre, quem é livre se faz servo. Deixa eu ver a anotação. Aquele que é livre em Cristo, aquele que é escravo. Calma aí, gente. Quem é escravo agora é livre em Cristo. É isso. Quem é escravo é livre em Cristo. E quem é livre se faça escravo de Cristo. Assim como o próprio Paulo é um escravo do próprio Cristo. Então, assim, nesse ponto, Paulo até apoia a escravidão. Mas não da forma que a gente imagina. A gente já imagina a escravidão naquele negócio horroroso que foi feito aqui no Brasil, e o último país a acabar com a escravidão e essas coisas todas. A escravidão era diferente, mas ainda assim era escravidão, né? Não passando pano, não era um negócio bom de forma nenhuma, nunca foi, nunca será. E aí, apesar de Paulo ser muito revolucionário, de escrever uma carta em favor do escravo e de ele mesmo ser escravo, ele não fala abertamente contra a escravidão. E isso me emociona um pouco, porque Paulo, ele não simplesmente chega chutando tudo. Porque se ele fala contra a realidade que era conhecida por todo mundo, todo mundo mesmo, todo mundo tinha escravidão, muita gente ia se fechar para outras coisas que ele tem para falar. E aí, naquele momento, ele não está falando contra isso. Isso me faz pensar que Deus ele faz isso com a gente também. A forma que Deus acessa a gente, ele também acessa dessa forma. Ele não chega quebrando tudo. Ele vai chegando aos pouquinhos e vai pegando a gente. Ele é conhecedor de todas as coisas e trazer vários mistérios, e ele podia, sei lá, no dia que Adão caiu, no dia seguinte ele já mandar Cristo. Mas não foi assim. Ele foi preparando. As coisas foram acontecendo até que chega a plenitude dos tempos e Cristo vem. Então, Deus tem essa forma também de não chegar assustando a gente. Ele chega bem devagarinho e ele vai conquistando a gente. E eu acho que a nossa pregação do Evangelho tem que ser assim também. A gente tem que chegar pregando, mas pregando a boa nova. Não é para a gente chegar, por exemplo, e pregar regra moral. Regra moral não converte ninguém. Eu não sei vocês, mas eu não fui para a igreja e depois conhecer Cristo porque alguém falou que a minha atitude era errada, que eu era pecador, que eu não devia agir dessa forma, da outra. Eu fui para a igreja
por causa do amor de Cristo. Foi isso que me constrangeu a ponto de eu, cara, não tem como eu não amar esse cara que, apesar de todas as besteiras que eu faço, está sempre ali por mim. Sempre atrás de mim. Sempre procurando me reconciliar com ele. A nossa pregação tem que ser nesse sentido. Para pensar, o que soa mais como uma boa notícia? Jesus morreu pelos seus pecados? Ou, se você continuar assim, você vai para o inferno? Cara, ou continuar assim, você vai para o inferno? Acho difícil que você vai conquistar alguém, ou que a mensagem vai chegar a alguém assim, dessa forma. A mensagem é, Cristo morreu pelos seus pecados. Essa é a boa nova, né? O evangelho. Evangelho significa boa nova, né? Então, essa é a boa nova. É assim que a gente é conquistado e é assim que deve ser a nossa pregação. Tem uma frase de um teólogo que eu anotei há muito tempo, de vez em quando o Facebook me lembra ela. E é bom ela me lembrar, porque eu gosto muito dessa frase. Eu vou ler para vocês. É o seguinte, é do Alistair McGrath. O evangelho só deve causar dificuldade por sua natureza e conteúdo intrínseco, não pela maneira como ele é anunciado. Uma coisa é o evangelho ser motivo de ofensa. Outra, bem diferente, é os seus defensores serem motivos de ofensa pela escolha pouco sensata das palavras a serem empregadas ou por atitude ofensiva e desdenhosa aos de fora. O evangelho ele já é uma doideira. Quando ele chega na vida de alguém, já é uma parada assim, louca. Ela já vem transformando você de dentro para fora. Se, além disso, você chegar ofendendo a pessoa, aí a pessoa se fecha completamente. Deixa essa parte da ofensa para Cristo ofender. Eu estou falando que a gente não tem que falar do pecado do irmão? Não é isso. Não entendam dessa forma. A gente sim, se a gente vê algum irmão se desviando do caminho, indo por um caminho que a gente vê que é um caminho errado, cara, a gente tem sim o dever de chegar nesse irmão e conversar com ele, e falar assim, cara, não vai por aí não, volta. Só que isso é feito de lá para dentro, daquela porta para dentro, né? Não é feito daquela porta para fora. A gente não prega para o mundo assim. Isso aí a gente faz dentro do grupo de conexão, por exemplo. É lá que a gente alerta o irmão do pecado dele. Não é pregando dessa forma que você vai conquistar ninguém. Enfim, essa é a parte aí da escravidão. Acho que eu extrapolei um pouquinho, porque eu comecei ali de escravidão e fui terminando em pregar o evangelho. Mas, continuando o texto. Eu vou ler o texto. Está lá no Timóteo 3. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra o interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Só para contextualizar, mas eu acho que o Dalber falou um pouco disso lá na primeira mensagem, o que estava acontecendo em Éfeso era que uma galera estava trazendo uma mensagem um pouco deturpada, e Timóteo é enviado para lá, meio que para organizar as coisas, para acabar com esse tipo de coisa. E aí essa galera estava em posição de ensinar lá em Éfeso, mas eles não estavam sabendo de evangelho. Eles estavam trazendo uma mensagem deturpada. O famoso não aguenta 5 minutinhos de Bíblia sem perder a amizade, né? Eles estavam falando qualquer coisa, eles estavam falando coisas deles. E por quê? Porque eles queriam lucrar em cima da galera. Por sorte, isso é coisa que só acontecia na época, né? Hoje não tem isso de deturpar evangelho, né? Não tem igreja que faz isso para ganhar em cima dos outros, né? Graças a Deus. Se tem, foge dessas igrejas, gente, pelo amor de Deus. E aí, Paulo vem falando, cara, essa galera está pensando que é piedade, ou seja, o evangelho é fonte de lucro. E aí, no próximo versículo, ele fala, se alguém... de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro.
Cara, tem uns irmãos aí uns pastores aí de algumas igrejas, ou não, né? Não sei, porque isso não acontece mais, que se ouvir essa parte que a piedade de fato é fonte de lucro, ia cair na unção, ia girar no mistério, sei lá. Só que Paulo está falando aqui que o que é fonte de lucro é essa piedade com contentamento. Que contentamento é esse? E Paulo explica nos próximos 2 versículos. Pois nada trouxemos para esse mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. É tipo, você quer lucro? Não precisa. Se contenta com o que você tem. Paulo está falando aqui, está muito alinhado com o discurso de Jesus. Quando ele fala que... para a gente não andar ansioso com o que a gente vai comer, ou com o que a gente vai beber ou vestir. Isso aí, quem se preocupa são os pagãos. Mas quem segue a Cristo, não se preocupa com isso. Está lá no Sermão do Monte, lá em Mateus 6:33, né? 30 ou 33. Então, Paulo está alinhado aqui com Cristo. É maneiro que a gente vê que ele acabou de falar que a galera está em controvérsia, enquanto ele vem e traz uma parada que Cristo trouxe. Ou seja, ele está alinhadinho ali com o discurso de Jesus. E aí, continuando. Versículo 9. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam o homem a mergulhar na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muito sofrimento. É legal que o Renan foi um dia lá na igreja, e aí eu passei por esse texto, e ele falou, caraca, vim no dia errado. E aí ele veio aqui em Volta Redonda, veio no dia errado, Renan. Será que Deus está querendo falar alguma coisa? Pois é, né? Cara, Paulo não está falando aqui que o problema é você ser rico. Não é esse o problema. Ele também não está falando que o problema é você ter dinheiro. Não é isso. O problema é você querer ficar rico. É você amar o dinheiro. Hã? O problema é esse, é você querer, é você ir atrás dessas coisas, porque você acaba focando nisso e você perde o foco daquilo que deveria ser o foco. Lembra que lá atrás foi isso que Jesus botou meio que em igualdade de senhorio com Deus. Quando ele fala, não tem como você adorar a Deus e adorar ao dinheiro, a mamon. Não tem como você ter 2 senhores. Um dos 2 vai prevalecer. Aqui, Paulo, mais uma vez, está alinhado com o que Jesus está falando. E aí a minha pergunta é um exercício mental que a gente pode tentar fazer de, cara, para que você quer ficar rico? Para quê? Tenta se responder, para que você quer ficar rico? Eu trouxe algumas hipóteses aqui que eu vou compartilhar com vocês de por que talvez algumas pessoas queiram ficar ricos. A primeira delas é o seguinte, mas se eu for rico, se eu tiver dinheiro, eu vou ajudar muita gente. Vai mesmo. Sabe por quê? Cara, a pessoa mais generosa que eu conheço é a minha avó. A minha avó não pode ver alguém passando necessidade que ela vai lá e ajuda. Vó, você vê isso aí, te amo. Depois mandar o link para ela. Ela é a pessoa mais generosa que eu conheço. A minha avó não tem muito dinheiro. Mas ela sempre dá um jeito de ajudar os outros. Então, quer dizer, essa generosidade não precisa tanto assim de dinheiro. Tem muitas outras coisas que você pode fazer para ajudar alguém, às vezes sem o dinheiro. Às vezes, a gente usa o dinheiro para ajudar de forma financeira, com recurso e tudo mais, e a gente acaba achando que a gente já fez o suficiente graças a isso. A gente compra com o nosso dinheiro uma consciência limpa. Mas você ajuda? Sim, eu dei o dinheiro. Mas precisa de dinheiro para ajudar? Vamos ser sinceros.
Vocês leram os evangelhos? Talvez não, talvez estão chegando agora, vão ler os evangelhos. Vocês lembram de alguma vez que Jesus encontrou alguém e deu dinheiro para essa pessoa? Geralmente, na hora que ele ajuda, não é com dinheiro. Se ele usa dinheiro alguma vez, eu não lembro. Tá? Vocês que leem mais Bíblia que eu, talvez se lembrem aí, mas eu não lembro. Eu lembro, inclusive, de uma passagem que Pedro estava passando, indo para o templo, e na hora que ele está indo para o templo, ele encontra um coxo, um aleijado. E aí, quando esse coxo pede ajuda para ele, Pedro fala, cara, eu não tenho nem ouro, nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta em nome de Jesus. E aí o cara levanta. Talvez se Pedro tivesse uma moedinha no bolso, ele dava uma moeda para o cara e seguia a vida. E o cara morria aleijado. Né? Só que não. Ele estava cheio do Espírito. E ele foi lá, orou, e o cara levantou e teve a vida transformada. Então, assim, eu preciso de muito dinheiro para ajudar. Não, não é verdade. Tem muitas formas. Inclusive, muita gente que tem problema com dinheiro, o problema, na verdade, é uma consequência. A falta de dinheiro é uma consequência. O problema, de verdade, são milhares de outros que levam à falta de dinheiro. A pessoa tem, sei lá, um descontrole emocional, a pessoa não consegue, sei lá, se controlar, alguma coisa nesse sentido. E aí, esse tipo de coisa você também não precisa de dinheiro. Você consegue resolver estando junto com a pessoa, sentando, conversando, orando, usando a oportunidade para pregar. Isso vai trazer muito mais diferença, vai fazer muito mais diferença. Porque quando Cristo entra na história, a transformação vem de dentro para fora. Outra coisa que eu acho que pode ser que as pessoas querem ficar ricas parece bobo, parece coisa de novela, de vilão de novela, mas não é, isso existe. É quando a pessoa quer só para mostrar para o outro que ela quer. Acredita que isso existe? É verdade, existe. Há uns tempos atrás, eu ouvi falar sobre um ritual que umas tribos da América do Norte, né? Não norte-americano, que vai parecer que é dos Estados Unidos. Né? Enfim, é uma galera da América do Norte. Umas tribos indígenas, elas tinham esse ritual chamado potilate, que eles simplesmente se encontravam assim, e eles, para mostrar que eles tinham recurso, eles queimavam recurso. Tipo assim, olha só como eu tenho recurso sobrando. Tá vendo? Eu posso queimar recurso porque eu sou muito rico. Então eles se encontravam e queimavam, sei lá, cerâmica, queimava às vezes colheita, né? Uma safra inteira de uma plantação, ou sacrificava animal diante do líder de outra tribo, só para ele mostrar. Tá vendo como eu tenho? Olha aqui, eu posso sacrificar à vontade porque não me falta, está sobrando. E aí, o líder da outra tribo não podia ficar para trás. E aí ele ficava assim, ele sacrificou, sei lá, 60 búfalos. Eu vou ter que sacrificar 60 búfalos também para não ficar para trás. Para ficar ali pelo menos igual. Ou tem que sacrificar 70 para superar ele, para ficar mais, para mostrar que eu tenho mais recurso ainda. Isso era um ritual, assim, absurdo, né? Eles não estavam sacrificando para servir de alimento ou para doar alguma coisa para alguém. Não, eles estavam sacrificando por puro sacrifício, só para mostrar. E aí, isso é um absurdo. E o governo de lá achou um absurdo e começou a proibir esse tipo de ritual, a criminalizar esse tipo de ritual. Só que não adiantou. Esse ritual se espalhou. E se espalhou, tipo, mundo afora. Ele chegou, assim, em todos os lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil. Aqui no Brasil também existe o potilate. Só que aqui, né, na hora de sacrificar animal, você sacrifica o mico-leão, você sacrifica a onça, a garopa, o lobo-guará. Você acha que... Você acha que... parece um absurdo, né, que isso acontece aqui no Brasil, algumas tribos sacrificando esses animais. Gente, eu não falei que é tribo. Chegou aqui no Brasil, mas quem faz isso é o homem civilizado. É eu, você.
A gente que sacrifica o mico-leão, a onça, vocês não identificaram ainda? São os bichos que tem na nota. A gente queima o nosso recurso, o nosso dinheiro, só para mostrar para o outro que a gente tem. Ninguém tinha entendido. Só para deixar bem claro. Esses animais que sacrificam aqueles que estão lá. Você pegar uma nota de 20, tem um mico-leão dourado. Você pegar uma nota de 50, tem uma onça. Entendeu? Então é a gente que está fazendo esse sacrifício, sacrificando o nosso recurso, dinheiro, justamente para mostrar para o outro que a gente tem, que a gente não tem e tal. Cara, alguém vai lá e compra um celular novo. Aí o outro vai lá e compra um celular mais novo ainda, com uma câmera melhor, com um negócio maior, com uma tela maior, só para mostrar, tá vendo como eu sou melhor? Olha como eu tenho mais. Aí o outro, sei lá, vai lá e compra um carro, é o carro do ano, e não sei o que lá. Aí o outro compra um carro mais novo ainda, sei lá, mais zero, não sei nem se tem como. Só para... negativo, né? Só para mostrar, olha como eu tenho recurso. Hã? Compra o carro na planta, isso. Cara, eu vivi isso tem pouco tempo. Eu troquei de óculos recentemente. E aí, a minha mãe tem um pouquinho do potilate aí, tá? Falei bem da minha avó, eu tenho que mandar esse link só para minha avó, para minha mãe não vou mandar não. A minha mãe ela tem um pouquinho do potilate. Eu troquei o de óculos. Assim, eu estava precisando de um óculos novo, fui lá e comprei o óculos que eu queria. Fui na ótica, experimentei, vi e tal, não sei o que lá. Comprei esse aqui, inclusive por causa desse apoio de nariz aqui que não me machuca. O outro ficava pesado. A minha mãe viu, nossa, mas por que você não comprou um Ray-Ban? Eu falei, porque eu achei esse aqui melhor. Esse aqui encaixou melhor na minha cara. Ela, não, mas você tinha que ter comprado um Ray-Ban. Pra quê? Sabe, só porque tem uma marquinha aqui do lado, mostrando alguma coisa, eu não preciso mostrar para ninguém que eu tenho um óculos de marca. Não faz sentido para mim. Esse aqui me atende, eu estou enxergando muito bem com ele, não tem porquê. É só uma armação, fica até pequenininho, nem dá para ver direito a marca do óculos. Eu nem sei a marca desse óculos, inclusive. E assim, eu estou citando aqui o exemplo da minha mãe, mas esses exemplos são intermináveis. Por exemplo, tem uma outra pessoa que eu conheço, na verdade, meu irmão também. o meu irmão, ele... Hã? Saiu. Também não vou mandar esse link para ele. Mas o meu irmão, ele resolveu comprar um notebook. E aí, tipo, ele foi, notebook, vou comprar um notebook da Apple, o Mac. Hã? Um MacBook. E aí, tá. E aí eu fiquei, mas para que você quer um MacBook? Meu irmão, ele não é publicitário, ele não trabalha com edição de vídeo, de imagem. Geralmente esses computadores são melhores para isso. Mas para que você quer esse? Que você vai pagar mais caro, você pode pagar, sei lá, o mesmo valor e ter um outro de outra marca que vai ser melhor. Vai vir com mais recurso e tal para fazer outras coisas. Porque tem uma maçãzinha que acende na hora que você liga. Então, quer dizer, é só para mostrar, é só para se exibir. Cara, não faz o menor sentido. Nenhum sentido. A gente tem que comprar, não é problema ter coisa cara. Tem que deixar bem claro aqui que eu não estou falando sobre a gente não comprar coisa cara. Cara, vai a fundo, compra o que você quiser, só que compra pela necessidade que você tem. Você tem necessidade mesmo de um MacBook? Você tem necessidade mesmo de um óculos com uma marcazinha, com uma roupa, com um jacarezinho, sei lá? Cara, se você achar que tem, não, porque dura mais, porque não sei o que lá, vai fundo. Eu também não estou aqui para julgar ninguém, né? Cada um faz o que quiser com o seu próprio dinheiro. Mas comprar para mostrar para os outros não faz o menor sentido. É a mesma coisa que aquela tribo estava fazendo. Você gasta um recurso para mostrar para alguém aquilo que você tem. Só que o nosso valor não está naquilo que a gente tem. Uma outra possibilidade de por que a gente pode querer ficar rico é a gente querer ficar tranquilo. A gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Então é melhor eu me garantir. Eu tenho meu dinheiro no bolso, meu dinheiro guardado. Beleza. Até parece um propósito justo. Mas vamos avançar mais um pouquinho no texto. Vamos passar lá para o verso 17. Está dizendo assim: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham
sua esperança na riqueza. Vou ler de novo. Nem ponham sua esperança na riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente, para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir. E assim alcançarão a verdadeira vida. Cara, mais uma vez, Paulo está alinhado com o discurso de Jesus. Lá em Mateus 6, 19, Paulo fala... Eu vou abrir aqui para ler. Paulo não, Jesus fala. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Mais uma vez, Paulo alinhado com o discurso de Jesus. E não é errado você juntar, você guardar, você investir, você se preocupar com o seu futuro. Também não é isso que eu estou falando. Faz ali o seu pé de meia, né, guarda um dinheiro, faz o que você achar certo. Só que a sua esperança não pode estar nisso. A gente não sabe o dia de amanhã. Só que quando eu falo isso, talvez você está pensando, realmente a gente não sabe o dia de amanhã, então eu vou ter dinheiro, vou guardar para ter o dinheiro. Só que geralmente a gente é o outro lado. A gente não sabe o dia de amanhã. Então, provavelmente eu não vou ter dinheiro. Eu não vou ter. Mas quando você tiver, ajuda. Contribui com o outro. E o mais importante, não bota a sua esperança naquilo que você tem. Bota a sua esperança naquele que provê para você. Não bota a sua esperança no, se eu tiver, eu vou conseguir ter uma vida boa. Se eu tiver tantos mil guardados na minha poupança, eu vou ter um futuro tranquilo, uma velhice boa. Não. O pensamento cristão cara, Deus vai suprir. Deus vai suprir. E se eu tiver dinheiro, eu vou ajudar os outros. E se eu não tiver, Deus vai suprir. Porque é sobre isso que a gente está falando esse tempo todo. Continuando o texto. Está um pouco, fui lá para frente, voltei, porque aqui na carta parece que tem uns assuntos que não vou falar que Paulo escreveu errado, porque quem sou eu, né? Mas que uns assuntos que começa aqui, aí parece que termina ali, aí depois ele volta, e depois ele fala outra coisa. Então, eu estou tentando de forma nenhuma. Né? Eu estou tentando rearranjar o texto para ver se faz um pouquinho mais... fica mais fácil da gente compreender. Bom, eu vou ler agora o 11 e depois eu vou pular para o 20. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Versículo 20. Timóteo, guarde o que foi confiado a você. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Professando, alguns desviaram-se da fé. A graça seja com vocês. Então, Paulo está aconselhando Timóteo a fugir dessas coisas e guardar o que foi confiado. Fugir do quê? Fugir dessas conversas sem sentido que a galera tem, que estava acontecendo em Éfeso e que as pessoas estavam se desviando da fé. Foge disso. Não é que é errado a gente discutir aqui os nossos pontos teológicos e a gente, eu entendo o texto assim, você entende assado, tudo bem, mas essas nossas conversas têm que ser no sentido da gente se afiar para a gente servir a Deus melhor. Não a ponto da gente achar que o outro está errado e condenar o outro como se ele fosse um herege porque ele não confia no que eu... Não concorda com aquilo que eu estou falando. Não é assim, né? Acho que seria muito difícil a gente ter concordância 100% com a teologia do irmão. É muito difícil a gente achar. Eu e a Bianca, a gente tem discordância teológica, né? E geralmente ela está errada. Mentira.
É porque eu tô com o microfone, aí eu posso falar. Aí fica fácil. Até me perdi. Viu? Fui falar besteira? Valeu, né? Então Paulo está falando, cara, foge dessas coisas que isso não vai te render nada, isso não vai te adiantar em nada. Isso é uma conversa que os outros estão fazendo aí para lucrar em cima dos outros, porque eles têm esse amor ao dinheiro que eu acabei de falar que não é para você ter. Então foge disso. Beleza, mas como que foge? E aí tem lá no verso 12 o seguinte: combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. O que Paulo falou no versículo 11, assim, não é exatamente a mesma coisa que está lá em Gálatas, do fruto do Espírito, mas ele fala de algumas características que são fruto do Espírito. Busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Isso é o fruto do Espírito, ou seja, você só consegue através do seu contato com o Espírito Santo. Paulo continua, combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna. Gente, como é que a gente consegue vida eterna? Só tendo esse contato com Deus, aceitando Jesus e aquela coisa toda, e mantendo isso, e perseverando nessa caminhada. E aqui, parece só uma despedida. Vá em paz. Guarde a sua fé. Mas para mim tem algo muito importante aqui. Algo que talvez seja a coisa mais importante na vida de um cristão. Isso aqui Paulo está falando para, se mantém junto com o Espírito Santo, mantém sua comunhão com o Espírito Santo. Não deixa isso se esvaziar, se esfriar. Mantenha sua comunhão com o Espírito Santo sempre. Eu sei que tem uma galera aqui que tem muito tempo de igreja. Eu mesmo já tenho quase 20 anos de igreja. Nesses 20 anos, nesses quase 20 anos, eu já ouvi diversas vezes que eu tenho que amar o meu irmão. Eu acho que aqui, talvez quem está chegando agora, está vindo visitar, talvez não tenha ouvido isso, mas qualquer um que já veio em alguns cultos já ouviu. Você tem que amar seu irmão. Talvez você já tenha ouvido. Você tem que perdoar aquele que te ofendeu. Provavelmente você já ouviu isso. Se você tiver muito tempo de igreja, você já ouviu, inclusive, mais de uma vez. E por que a gente não consegue? E por que a gente tem que sempre ficar ouvindo? Porque a gente esquece de incluir o Espírito Santo. A gente, em vez de botar Deus nessa jogada e falar, Deus, não está dando. Eu não consigo. Aquele cara que me ofendeu, eu não consigo. Eu não vou perdoar ele. Não vou. Como é que eu faço? E aí o Espírito Santo entra na jogada. Porque, de fato, é impossível. Tem coisa que é impossível. Tem coisa que é impossível você amar o outro. Você simplesmente não se dá com o irmão. Você criou um ranço, né? Você criou um ranço e você não consegue amar o irmão. Mas aquele irmão, mas ele faz isso. Mas ele é daquele jeito. E não consegue, e não vai conseguir mesmo, porque é impossível. É impossível. Mas eu não estou falando para você desistir. Eu estou falando para você trazer para a jogada o próprio Espírito Santo. Porque senão a gente corre o risco de deixar Jesus crucificado na cruz. Se não for Ele agindo na nossa vida, a gente não vai conseguir. A gente vai tentar, talvez a gente consiga um pouquinho, talvez a gente tenha uma pequena mudança, talvez a gente vai na força do nosso braço, achando que a gente é brabo. Você não vai conseguir chegar na esquina. Você vai desanimar, você vai parar, você não vai conseguir. Se você não botar Jesus na jogada, não vai rolar. Tem luta que a gente não consegue, a gente simplesmente não consegue. A gente só consegue quando Ele faz. É para isso que a gente precisa de Deus. Senão você era o Deus, cara. Senão você era o brabo. É para isso que a gente precisa de Deus, porque a gente é falho mesmo. A gente não vai conseguir perdoar o irmão. Agora, bota Deus na jogada. Deus, não estou conseguindo, me ajuda. Aí as coisas acontecem. Eu falo lá em Niterói, né, que Deus tem um estranho costume de responder oração. Às vezes a gente ora e Ele vai lá e responde. Que doideira, né, cara? É louco. Eu tenho público, graças a Deus.
Na força do nosso braço a gente não vai conseguir. A gente vai conseguir desanimar, a gente vai continuar desanimando, a gente vai continuar parando, a gente vai fazer um pouquinho e vai parar. Não vai dar certo. Não vai dar. É só quando a gente coloca Deus na jogada que a gente que é fraco fica forte. Como tem lá em Coríntios, né? É só quando a gente bota o Espírito Santo na jogada que o perdoar 70 vezes 7 se torna real. Sem o Espírito Santo, perdoar uma vez já é difícil, quem dirá 70, quem dirá, né? Quem dirá 7, que era o que Pedro estava falando, quem dirá os 70 vezes 7, que foi o que Jesus respondeu. Não dá. E sem Jesus, na jogada, a gente não é transformado de dentro para fora. E não dá. Não dá. É sério. Não dá. Desiste. Não vai conseguir. Bota Deus na jogada. Essa é a coisa mais importante que eu tenho para falar. Não deixa Deus crucificado. Ele ressuscitou. Não esquece que ele ressuscitou. E ele está vivo. E ele está vivo. E já que ele está vivo, ele está aí, atuando na sua vida. Traz ele para perto. Ora, pede. E aí você vai ver as coisas acontecerem. E para finalizar, eu vou ler o resto do texto que faltou aqui para a gente ler o texto todo. Está lá no versículo 13 em diante. Diante de Deus, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu recomendo. Guarde esse mandamento imaculado. Guarda o seu relacionamento com Jesus Cristo. Guarda o Evangelho. Não esquece desse relacionamento com Ele. E irrepreensível. Até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no devido tempo. Ele é o bendito, o único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A Ele sejam a honra, o poder, para sempre. Amém. E esse é o final do que eu tinha para hoje. Eu não tenho como superar esse louvor de Paulo aqui, porque assim, eu não tenho esse dom de pegar um violão e minha voz nem é lá tão bonita assim. Então, eu vou encerrar com esse louvor de Paulo. E para finalizar mesmo, vamos orar. Amém? Deus, muito obrigado por mais esse dia, muito obrigado por mais essa série que a gente encerra aqui, já se preparando para dar continuidade à segunda carta. Muito obrigado por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor é. Muito obrigado porque a gente pode contar contigo nas nossas lutas mais difíceis e porque quando a gente se encontra sem força e sem qualquer saída, o Senhor age. E para ti não tem impossível. Aquilo que a gente acha que não tem como, na hora que o Senhor age, as coisas acontecem de uma forma que a gente não consegue nem entender e nem explicar. Muito obrigado por isso, porque o Senhor é um Deus presente. E muito obrigado, Senhor. E que a gente nunca se esqueça disso. E que a gente possa estar sempre perto do Senhor, sempre dependente do Senhor e sempre confiante no Senhor. Em nome de Jesus, amém.